Minha diretoria, o Cruzeiro já tem problemas suficientes e o Pedrinho, dono do Cruzeiro, resolveu que ele não vai saber lidar mesmo com a situação midiática do tamanho do clube que ele comprou. Eu entendo as razões pelas quais o Pedrinho tá puto, obviamente, ele é o dono do Cruzeiro e, além de tudo, ele é um cruzeirense apaixonado. Comprou o clube, obviamente, em ótimas intenções de fazer as coisas funcionarem, botou um dinheiro, contratou o dirigente de futebol Matos, um dos mais falados do Brasil, e falou, cara, tá tudo resolvido. Botei dinheiro, tenho camisa, tenho time, tenho CT, tenho história, tenho torcida, tenho a porra toda. Agora tenho dinheiro, que era o que faltava. Temos um timaço, vamos disputar o título e tal. E de repente o Cruzeiro não se encontra. Passou ano passado, a culpa é do Diniz, saiu o Diniz. Começa esse ano aqui, a culpa já começou a cair para outro lado. Já foi do Matos e tal, não sei o quê. Não importa de quem é a culpa. O que importa é que no futebol, como eu gosto muito de teimar com a maior parte dos meus colegas aqui, com muitos dos torcedores, o principal fator do futebol é a gestão e não necessariamente a gestão tática de um time de futebol. O principal ponto de quando você se relaciona com 30, 40, 50 humanos é você saber liderar e fazer com que todo mundo reme na mesma direção. Esse é o ponto mais difícil, primordial e o mais importante de todos. Por isso que a gente já viu um monte de time ser campeão com treinadores medianos e um monte de time não dá em nada com treinadores que são geniais taticamente, etc. O ambiente, o que você cria, o convencimento dos jogadores é altamente relevante. O fator mental no futebol, ele é 300 vezes mais importante do que as pessoas imaginam. Quando você conversa com pessoas do futebol, eles te falam isso. Eles falam, não, cara, confiança, gestão, comprar o barulho do treinador, né? Você conseguir controlar um ambiente onde, porra, eu não gosto daquele jogador, eu sou zagueiro, não gosto daquele volante. Tá, mas eu vou passar a bola para ele sempre que eu puder, porque o mais importante é a gente entender que a gente está jogando por um técnico, por um presidente, por um clube, por uma torcida, por nós, pela nossa carreira. Tem momentos, e a maior parte desses momentos, que tende a você se considerar maior do que tudo isso. E aí você não toca a bola, você briga e tal. Grandes times campeões, dirigidos, por exemplo, pelo Vanderlei Luxemburgo, tinham 3, 4 jogadores do elenco fundamentais que não se falavam. Mas o Vanderlei conseguia conduzir aquilo de maneira que, ó, nesses 90 aqui, é todo mundo, é nessa direção aqui, porque é isso, é isso que você quer ganhar, é isso aqui que você vai chegar, onde você vai chegar nesse lugar, a Copa do Mundo e tal. E ele conseguia convencer os caras, não precisam ser amigos. Basta que este ambiente dentro do campo esteja funcionando e fora de campo a gente vai levando. Então a condução fora do campo ela é muito mais importante do que parece no futebol, principalmente no futebol moderno, fica se discutindo box to box o tempo inteiro, como se fosse um jogo de FIFA Soccer. Aliás, eu acho que boa parte dessa geração de comentaristas aprendeu futebol no FIFA Soccer, né? Porque endeusam alguns jogadores craques no FIFA Soccer e colocam as formações táticas, isso tudo, como se fosse o primordial do futebol. Isso não é o primordial do futebol, pelo menos não no sul-americano, onde as pessoas são tão diferentes. O que o Pedrinho está fazendo de errado é piorar o ambiente interno nesse sentido. Porque quando ele vai lá e fala, quando vaza o áudio no ano passado, aquilo é mais ou menos no mesmo momento que o Cruzeiro tem uma queda. Acho que o áudio tem influência? Eu acho, tá? Mas é um palpite. Eu não tenho nenhum jogador me falando, ó, foi o áudio que eu não tenho. Mas imagine você que tem 5, 6 jogadores lá jogando, titulares. De repente vem um áudio do presidente vazado, que sacanagem, não falou aquilo publicamente, não vou culpar ele jamais por isso. Acho covarde, acho que toda vez que vaza alguma coisa de uma pessoa no seu ciclo íntimo para fora, você não pode julgar o que aquela pessoa disse como se fosse pública, tá? Eu acho completamente equivocado isso, porque alguém foi filha da puta. O que você e eu falamos no bar, nós não falamos na rua. O que nós falamos em casa, a gente não fala na rua. A piada que a gente faz com os nossos amigos, a gente não faz num vídeo, numa rede social. Então, isso é natural, a gente tem uma responsabilidade maior em público, etc. Então, toda vez que vaza esse tipo de coisa, você pode até falar, pô, foi juvenil, tudo bem, mas não vou condená-lo pelo que ele disse. Mas o áudio chegou lá. E quando o áudio chega, o jogador que é titular fala, então eu vou perder minha posição pro cara que chegou, não porque eu tô jogando bem ou mal, porque o presidente tá mandando. Já gera um problema, já gera um mal-estar, o jogador fica incomodado, óbvio. É óbvio que ele fica incomodado. Pro treinador vira uma merda conduzir aquilo, porque, pô, ele tá deixando claro pros comandados dele que quem decide não é ele. Então, por mais que a gente saiba que existe essa pressão, e eu tô com o Pedrinho, acho que tem que cobrar mesmo, eu contratei, tu pediu pra eu contratar e tá aqui, agora tu usa. Eu gastei 20 milhões do cara, eu quero que o cara jogue. Eu acho que isso é justíssimo, mas da maneira que foi vazado gerou esse problema. Passa o tempo, troca-se o treinador, o Cruzeiro ainda não respondeu, ganhou o primeiro jogo do Brasileiro e tal, eu não vi o jogo, mas vi o jogo da Sul-Americana e vi o jogo contra o Internacional. Muito atípicos, né? Contra a Sul-Americana se poupou alguns jogadores, tomou um gol aos 49 do segundo tempo, e no jogo contra o Internacional, embora a gente tivesse a ideia de que o Internacional está muito melhor e ganharia o jogo, com 20 minutos, uma expulsão surreal do time do Cruzeiro, que acabou mudando o jogo todo. Mas o histórico do Campeonato Mineiro do ano passado não é bom. E aí o Pedrinho dá uma entrevista e coloca uma dose no Matos,
que eu também acho que publicamente não deveria ser feito. É mais fácil você demitir o cara que você está insatisfeito do que queimar o cara, porque você tira a autoridade dele em cima daqueles comandados dele. E outra dose dizendo coisas como contratamos errado. O contratamos errado aí é falta de maldade do Pedrinho. Por quê? O Pedrinho tem que saber que é o seguinte, eu estou jogando um jogo que tem algumas partes interessadas. Os jogadores, o adversário, o futebol, eu, meu dinheiro, etc, etc. E a imprensa. A imprensa também é um negócio. E o negócio imprensa, ele vai funcionar como? Opa, ele falou que tá arrependido de contratar um jogador, mas não disse quem é e nem vai dizer. Mas todo mundo vai botar a foto do Gabigol. Por quê? Porque a gente sabe que é aqui que tá o clique. A gente sabe que é aqui que vai dar merda. Então, todo mundo meteu a foto do Gabigol como se o Pedrinho estivesse falando. Na cabeça do torcedor, que 99% não vai a fundo atrás de informação e ouve uma manchete, pô, o Pedrinho falou que se arrependeu de contratar o Gabigol. E já começa um ambiente ruim. Então, pro torcedor, toda vez que o Cruzeiro perder, é esse Gabigol aí. Então, já se cria um problema. O Gabigol não é burro, ele sabe que isso é coisa da imprensa. Mas o ambiente, a cobrança, a pressão, a relação, o treinador, tudo isso, que já é um momento muito difícil por ser o Cruzeiro, fica ainda pior. Então aí, eu acho que o Pedrinho foi muito o gestor dos supermercados BH, que é o cara que ele pode fazer isso. Se ele fala, porra, meu setor de marketing não tá funcionando, os caras ficaram putos, demite aqueles 10 lá aí que se foda, entendeu? Troca os 10 não vai dar bosta nenhuma. No clube de futebol, irmão, pô, você tá lidando com um monte de jogador milionário, que ganha um salário absurdo, que tem um contrato que você não pode romper, que vai continuar lá, que tem uma torcida pressionando, uma imprensa em cima falando coisas verdadeiras e inventando outras, e aquilo vai virar um barril de pólvora. O Cruzeiro não é o Itabaiana, que você vai lá e compra e fala assim, se eu contratar errado, não tem ninguém para me cobrar. Se eu não ganhar, não. É o Cruzeiro, irmão. É um gigante do futebol mundial. Então você não pode acreditar que ali vai ter possibilidade de fagulha e que ninguém vai fazer disso uma fogueira. Vão fazer, já estão fazendo. Então acho que o Pedrinho foi juvenil, entre aspas, em falar, cara, vou falar o que eu acho, e jogou ali um monte de querosene onde já tinha uma fagulha. Então agora como é que o time do Cruzeiro vai reagir? Vai reagir bem com isso? Cara, pode acontecer. Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer de ter uma crise, pode acontecer de alguns jogadores pedirem para sair, pode acontecer do treinador falar, porra, meu irmão, né? Como é que pode o Matos ficar puto? Pode acontecer qualquer coisa. É que é absolutamente incomum que o próprio dono do clube, que é uma situação muito pior que a do presidente, né? Uma situação nova, mas é muito pior, ele vai lá e expõe a insatisfação com o diretor de futebol dele e insatisfação com os reforços que chegaram. Porque ele está expondo uma situação difícil de gerenciar. Talvez fosse mais fácil pensar ali e falar, olha, as coisas ainda não deram certo, mas obviamente que nós não botamos todo esse dinheiro porque a gente acha que são jogadores medianos, a gente acha que são grandes jogadores. E eu tenho certeza que esses caras vão devolver isso para a torcida do Cruzeiro. Tu falou o que você queria falar, tipo, não tá bom, mas deu uma injeção nos caras. Agora não, você deu uma injeção contrária. Então, eu não sei qual vai ser o próximo passo, talvez o Jardim consiga resolver tudo isso ali dentro do vestiário, mas não é o tipo de coisa que a gente está acostumado a ver, não é o tipo de coisa muito inteligente para você gerenciar. Fiquei muito curioso para ver o próximo jogo do Cruzeiro agora, para ver se os jogadores do Cruzeiro vão querer comer a bola para querer dar uma resposta, ou se os jogadores do Cruzeiro vão começar com aquela coisa meio, quer saber? Não é o treinador que escala, o diretor de futebol não manda nada, o cara já falou que não acertou no time que contratou, não confia na gente, e esse é um risco no futebol que o Pedrinho vai aprender a calcular com o tempo, infelizmente.